Nesse tutorial você vai aprender como tratar as suas imagens e deixá-las com uma cara mais profissional utilizando o Canva. Esse é um processo que eu faço em todas as imagens que eu utilizo dentro das minhas artes. Esse processo de tratamento das imagens é muito importante porque as imagens ficam mais profissionais, dá um tom muito mais profissional mesmo para as suas artes, para os seus designs. Às vezes a gente acaba colocando uma foto do jeito que tá e ela tá meio sem brilho, sem cor. E quando a gente faz esse tratamento, quando a gente altera algumas configurações, eu vou te mostrar duas formas de fazer essas configurações, as imagens ficam muito mais atraentes, tornando ainda mais atraentes nossos designs. Então vamos lá para dentro do Canva para a gente entender como que funciona esse processo de tratamento das imagens, como se elas tivessem sido tiradas uma foto, uma câmera profissional ou tratadas por um fotógrafo profissional. Então vamos lá para dentro do programa para você conhecer um pouco sobre esse procedimento. Bom, eu vou trazer aqui duas imagens, é uma foto minha que eu tirei e uma foto de um hambúrguer, por exemplo. Então ela vai funcionar tanto para as imagens que você colocar de fotos que você tirou com o seu celular, fotos que você trouxe para dentro do Canva, como com fotos de dentro do Canva mesmo. Esse elemento de hambúrguer eu acabei pegando aqui dentro do programa, tá? Eu acabei pegando dentro do programa. Então, qual é o procedimento que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer para editar essas fotos? Sempre clica na foto e clica aqui em editar foto. A primeira opção é aqui em filtros, então você pode clicar aqui em ver tudo. Então existem diversos filtros com configurações pré-determinadas para você utilizar e deixar a sua foto mais profissional. Por exemplo, ó, se você clica no filtro, ele já aplica dentro da sua imagem essa edição, esse tratamento. Então você percebe que a imagem já fica naturalmente muito melhor e eu posso regular a intensidade desse filtro, menos filtro ou mais filtro. Então aqui tem uma opção, cara, tem muitas opções aqui de filtros que você pode utilizar para deixar a foto preto e branco, para deixar com aspecto mais de antiga, sabe? Aquela meio sépia, nostálgico, retrô. Então tem várias opções. E aí você consegue controlar em todas elas a intensidade desse filtro. Para quem está começando, essa aqui é a opção mais indicada, que é muito mais rápido, tá? E eu, sinceramente, utilizo muito essas opções aqui de filtro, porque tem muitos filtros legais que você pode utilizar. Mas ele não tem tanta personalização assim. Você clica e o filtro já está pronto com as configurações, tá? Então tem uma segunda opção que a gente pode fazer dentro das nossas imagens, que a gente tem muito mais opções para editar e para deixar da forma que a gente deseja. E onde a gente encontra isso? Ao invés de clicar aqui em efeitos em filtro, você vai clicar nessa seção aqui, ajustar, tá? Clique em ajustar e eu vou explicar um pouco mais sobre essa seção aqui. A primeira opção aqui é selecionar área. O que significa isso? Que você pode, e agora tem a opção também no Canva gratuito, de editar a imagem inteira, que você quiser, ou só o primeiro plano. Nesse caso ele vai separar. Ele vai me separar aqui do fundo, eu vou conseguir colocar mais brilho, mais cor, por exemplo, só em mim mesmo, ou no fundo. Então eu consigo realçar o fundo ou a minha foto. Então, por exemplo, se eu quero deixar o fundo em preto e branco, eu coloco aqui, por exemplo, em fundo e eu vou tirar as cores, ó, tá vendo? Ele faz aqui, ele tá carregando. E eu consigo, por exemplo, tirar as cores. Então eu consigo aumentar aqui preto, ó, tá vendo? Eu consigo colocar aqui, tirar a iluminação, tirar o brilho. Então eu consigo fazer essa configuração aqui, tá? Porém, eu utilizo pouco isso, mas em algum caso que você precisa, você pode utilizar. Eu sempre acabo utilizando aqui a imagem inteira. E quais são as opções que a gente tem aqui embaixo, tá? A primeira opção é temperatura. Como assim temperatura? A foto vai ficar mais quente ou mais fria? Dentro das cores, nós temos as cores quentes e as cores frias. E as cores frias são azul, verde, as cores quentes, laranja, vermelho. São cores quentes que dão... As cores quentes, elas dão mais dinâmica, sabe? Dão aquela sensação de movimento. E cores frias, elas acalmam um pouco mais. Então a temperatura, ela tem muito a ver com isso. Você percebe que aqui, para um lado, a gente tem um azul, para o outro lado, a gente tem meio que um laranja. Então, ele vai realçar mais as cores quentes, vai deixar mais alaranjada aqui a sua imagem, ou vai deixar mais azulada. Então é uma opção que você tem, caso você queira fazer alguma configuração com isso. E dentro desse balanço aqui de brancos, que é essa primeira opção, temos a matiz, que é a cor. Então ele está mais centralizado aqui, está mais no branco. Eu consigo jogar mais aqui, nesse caso, tá roxo e aqui tá verde, mas isso depende muito da foto, tá? Vai mudando essas cores. Tanto que se eu mudar a temperatura para azul, você percebe que aqui já muda bastante a matiz, ó. Então as cores aqui você pode ir brincando. Puxa, eu quero deixar mais azulado na matiz. Então você pode ir brincando aqui e entender aonde que vai ficar, onde que vai dar a opção de você deixar mais azulado ainda, tá vendo? Ó, aqui na matiz. Uma depende da outra. Quando você mexe na temperatura, a matiz acaba mudando aqui. Eles estão sempre juntos, tá? E a matiz é o que? Vai deixar mais roxo, vai deixar mais verde, esverdeado. Se eu colocar a temperatura um pouco mais quente, eu consigo deixar mais amarelado, tá vendo? Um pouquinho pro verde aqui, ou ainda mais avermelhado. Então a matiz e a temperatura, você vai brincando com essas opções aqui relacionadas à temperatura mesmo da foto. Você vai deixar com cor mais quente realçadas, cores mais frias realçadas, tá?
Aí aqui embaixo a gente tem a parte de iluminação. Iluminação, que é o brilho. Você vai deixar a foto mais clara, assim, mais brilhante, como se tivesse uma luz bem forte, tá vendo ali na minha foto? Ou você tira todo o brilho. Então é como se tivesse nublado ali, né? Como se tivesse, ele tira, deixa bem mais escuro mesmo, tá? O contraste aqui, os destaques e tal, ele vai realçar mais a diferença entre as cores. Ele vai colocar mais contraste mesmo, né? Outra palavra que eu quero trazer para vocês, ele vai colocar mais essa diferença entre as cores. Então, se eu colocar mais contraste, a foto vai ficar um pouco mais... as cores vão ficar mais realçadas em relação às outras. Então, com mais contraste, ele gera isso, e com menos contraste, as cores ficam mais apagadas. Tá vendo a diferença entre um e outro? Ó? Muito contraste, pouco contraste. Então, essa é a diferença. Os destaques aqui, ele vai deixar mais claro, tá vendo? Ele vai colocar aqui, ó, o branco lá em cima, ele vai deixar mais branco, ou também a gente consegue escurecer. Perceba que quase todas essas, quanto mais a gente colocar para a direita aqui na direção do 100, mais claro fica a foto. E para a esquerda, mais escura fica. Isso é iluminação. Por exemplo, a sombra aqui, ó, eu tô trazendo aqui mais pro lado esquerdo, ele tá deixando mais com mais sombras. Aqui ele tá tirando um pouco dessas sombras. Então, basicamente, na iluminação, você jogando para a direita fica mais claro, jogando para a esquerda a foto fica mais escura. E aqui os brancos, a gente vai realçar os brancos da imagem. O branco é quase como se fosse o brilho, né? E menos branco. E a mesma forma o preto, eu vou realçar os pretos da imagem, eu deixar mais forte ainda, colocar mais intensidade nos pretos ou menos intensidade nos pretos, tá? Aqui embaixo em vibração, em cor, nós temos aqui duas opções, vibração e saturação. E aqui é para deixar a imagem mais, entre aspas, assim, agressiva em relação às cores ou menos. A vibração, ó, conforme eu aumento aqui, ele dá um pouco mais de destaque nas cores, ele deixa as cores um pouco mais fortes. Repare no piso onde está com o meu pé bem aqui, assim, ó. Ele vai mudar bastante, ó. Ele vai deixar ela mais avermelhada, assim, então tem um pouco mais de vibração. Todas as cores, elas ficam mais avermelhadas, ficam mais vibrantes mesmo, né? É bem tranquilo porque é bem intuitivo. E se eu tiro aqui, ela perde um pouco, fica quase preto e branco. Porque eu tirei essa vibração das cores. E a saturação é quase a mesma coisa, ó. A imagem fica muito mais avermelhada. Olha a minha pele. Olha a minha pele. É como se eu tivesse tomado um sol feroz, certo? E aqui eu deixo em preto e branco. Então, se você quer deixar em preto e branco, você pode diminuir a vibração, diminuir a saturação, e elas juntas vão deixar esse efeito de preto e branco, tá? E aí, para ir finalizando aqui, essa edição de cores em fotos não funciona muito bem, mas para elementos pode ser que funcione melhor, tá? Então aqui você consegue pegar, ele vai pegar mais ou menos tudo que é verde aqui, você consegue brincar com a matiz, ó. Vou deixar as árvores ali em vermelho, se eu quiser, ó. Mudei aqui, as árvores estão em vermelho, não estão mais nas cores que elas estavam, que é essa cor aqui, ó, 0. A árvore está verde, então ele vai pegar todos esses verdes e vai mudar essa opção. Ele vai pegar todos os cinzas aqui, os cinzas, os marrons, e vão mudar. Então o piso ali, tá vendo? Tudo tá mudando. Mas a árvore até que ficou um efeito bacana aqui. Vamos ver o preto como que fica, ó. Ele pega o preto e vai mudando. Como o preto é difícil mudar, não fica tão legal. Por isso que essa opção não funciona tão bem com fotos, tá? Deixa eu voltar as árvores aqui para verde, tá? E aí, para a gente finalizar, nós temos aqui a parte de textura. A nitidez é para deixar a imagem com um pouco mais de qualidade ou borrada. Aquele efeito de desfoque, ó. Vou tirar a nitidez. Tá vendo? Ele tira um pouco do desfoque e aqui, conforme eu colocando, ele deixa os pixels mais ressaltados aqui, ele deixa um pouco melhor. Não gosto muito de você deixar a nitidez com 100. Eu sempre coloco aqui, às vezes, a nitidez, se a foto tá com uma qualidade mais baixa, eu coloco em torno de 5, 6, para ele deixar um pouco mais de qualidade, mais de resolução, tá? A claridade, basicamente, é isso. Eu vou aumentar aqui a claridade da foto, os brancos vão realçar ainda mais ou diminuir a claridade, ó. Se eu tirar a claridade, tirar a nitidez, ele deixa um efeito bem de desfoque ou parece que a câmera que tirou essa foto tá bem suja, né? Dá uma limpada nessa câmera. E para finalizar, um que eu gosto, que é a vinheta, ele cria umas bordas pretas aqui na imagem, ó. Fica bem legal esse efeito, tá vendo ali, ó? Ele cria uma borda preta na imagem, isso eu gosto bastante, eu acho bem legal. Então assim que a gente consegue editar de forma personalizada nossas imagens. Vamos personalizar aqui esse hambúrguer? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa imagem para a gente ver o antes e depois. Principalmente fotos de comida, é legal você dar um pouco mais de vibração, você colocar um pouco mais de cor nessas imagens. Então, por exemplo, o que eu faço aqui, o que eu faria nesse daqui? Eu aumento um pouco o brilho para dar um pouco mais de destaque nessas cores, certo? Aumenta um pouquinho aqui do contraste também, coisa leve. E conforme a gente vai utilizando, as coisas vão ficando mais, ele vai ficando mais... Eu junto o contraste com o brilho, depois eu vou juntar um pouco de vibração e saturação, você vai perceber como vai ficando mais ressaltada essas cores aqui, ó. Então eu vou aumentar um pouco da vibração, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar a vibração até aqui 34, e a saturação tem que tomar cuidado, se eu colocar muito não vai ficar tão legal. Então eu vou colocar aqui um pouco para 30, tá? Um pouco para 30. Aumenta um pouco aqui da nitidez, tá?
Aumenta um pouco da nitidez. Deixa eu ver como fica na claridade. Na claridade não fica bom assim. Eu vou deixar a claridade em 0 mesmo. Então, a gente vai fazendo esses ajustes. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais do brilho. A temperatura eu vou deixar um pouco mais das cores quentes, bem pouquinho. Aumenta um pouco mais do brilho aqui e o contraste, deixa eu ver. O contraste muito não fica legal. Destaques. Então é assim, ó, eu abaixo, fica bom, fica ruim. Eu vou aumentando aos poucos, tá vendo? Sombras. Ó, aqui já gostei. Tirar um pouco das sombras eu acho que fica mais legal. Deixa eu ver se eu aumento o branco. Um pouquinho só. E o preto. Não muito. Acho que o preto eu vou deixar zerado. Então aqui eu já tratei essa imagem. E aqui a gente tem uma imagem. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Pra gente colocar uma do lado da outra. Então eu vou colocar uma aqui do lado da outra. Pra gente fazer esse acompanhamento. Eu vi aqui, ficou branco, o Canva bugou, agora carregou. Vou deixar maior aqui pra você dar uma olhada. Então perceba a diferença dos destaques aqui das cores. A carne parece que tá mais viva, tá vendo, ó? A carne parece que tá mais viva. A imagem tá um pouco mais profissional, parece que teve um tratamento, sim, o vermelho tá mais vivo aqui. Então, pode parecer que não fique, não sei como tá aparecendo aí na gravação, mas aqui eu gostaria muito mais de utilizar essa segunda opção aqui. Mas eu posso, por exemplo, clicar aqui em editar foto e utilizar os filtros já, padrão aqui, ó, por exemplo, Bali. Eu gosto bastante desse filtro. Já utilizo, só que eu achei que o pão ficou muito amarelado. E eu não conseguiria tirar um pouco desse amarelado. Então, dessa forma que eu te mostrei aqui no editar foto, ajustar, dá pra gente utilizar de uma forma muito mais profissional. Faça isso, edite suas fotos. Colocou uma foto sua, faz um tratamento nessa foto aí, pra você colocar, mesmo que seja na sua arte, no seu carrossel, colocou uma foto qualquer do seu produto, principalmente, deixa esse produto mais atraente. E você viu que é muito fácil, vai arrastando, puxa, ficou bom, não ficou bom, volta. Ficou péssimo, volta para 0, utiliza os filtros, não achou nenhum filtro que você tenha curtido e você quer personalizar ainda mais? Vai lá dentro dos ajustes e você consegue ajustar de uma forma muito profissional. Confie em mim, a sua arte vai ficar muito mais atraente se você fizer esse ajuste. E se você curtiu esse vídeo, clica aqui em gostei para eu saber que eu posso trazer mais conteúdos como esse e se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui diariamente utilizando o Canva e eu te vejo em algum outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima. Fui!